Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, senhoritas, senhoritos, jovens de todo mundo. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde vamos falar sobre Darling in the Franxx. Esse episódio recente que deixou dúvidas, mas esclareceu dúvidas. Mas vamos ao episódio. Antes, um aviso. Só para quem acha que semana que vem é episódio comum de Darling in the Franxx, já fica esse meu aviso. Vai ser episódio especial, como aquele que já teve, onde dubladores falam e o diretor fala, se for ser igual. Porque semana que vem não é episódio 20. Episódio 20 de Darling in the Franxx é só no dia 9 de junho. Já foi avisado na conta oficial no Twitter de Darling in the Franxx. Então, semana que vem é episódio especial e Darling só volta dia 9 de junho com o episódio 20. Já fica esse aviso porque você é capaz de achar, nossa, semana que vem vai ter episódio de Darling. E não, é um episódio só especial. Mas era só esse meu aviso. Compartilhe esse vídeo porque essa informação é importante. Porque tem gente que não vai saber, porque não tem Twitter, fica a dica aí. Mas se inscreva no canal, dê like, compartilhe esse vídeo. Eu já tô dizendo no começo do vídeo, porque tem muita gente que assiste meu vídeo e não se inscreve no canal. O que é muito triste. Se inscreve, compartilha, dê like, vai estar me ajudando bastante. Mas agora vamos ao episódio, vamos falar só do episódio agora. Vamos! Se você achou que ia ser um episódio comum de Darling, não é um episódio comum. O que eu tô achando falta... Eu sinto saudade um pouco da ação que tinha dos robôs mechas, dos Franxx. Mas eu até entendo que não possa ter essa ação. Então eu já fico feliz se tiver alguma cena de ação, o que nesse episódio não teve. Episódio passado tivemos Zero Tsu lutando contra os Nines. Já nesse não teve nada de ação. Mas não teve nada de ação porque eles finalmente esclareceram dúvidas. Vamos aos tópicos do vídeo. Eu vou começar falando daquele bebê do final do episódio. Isso. Em vez do cara falar do começo, ele vai falar do final. Mas vamos lá. Não teve um bebê que o professor falou, mostre-me sua forma aperfeiçoada. E o professor também retirou fios de cabelo da princesa Urrossauro, a mando dos adultos. E também ele falou uma coisa que, ou melhor, ele pensou, Zero Tsu, se você soubesse o que eu fiz, você nunca me perdoaria. O que tudo isso me levou a pensar? Tinha um bebê que ele... Como ele falou, mostre-me a forma aperfeiçoada sua. Ele pode ter implementado os fios com o DNA da princesa Urrossauro naquele bebê. O que fez que com aquele bebê nascendo, ou melhor, crescendo, ele tivesse o sangue de Urrossauro. O que me leva a pensar que aquele bebê é a Zero Tsu. É uma teoria, não dá pra dizer que é uma teoria forte, então, mas pelo que eu entendi, juntando tudo isso, é o que eu penso. A Zero Tsu pode muito ser porque... Como ela tem sangue de Urrossauro tudo, ela sente a princesa Urrossauro. Ela sente também quando aquela mão atacou. Mas o que me leva a pensar que tudo isso também, em nível de poder, ela é muito assimilar à princesa Urrossauro. Então, eu acredito que aqueles fios foram implementados na Zero Tsu. Então, até o episódio 20, eu vou ficar com isso na cabeça. Que a Zero Tsu é aquele bebê que o professor falou. Mostre-me sua forma aperfeiçoada. Eu acredito que ele implementou os fios de cabelo, o que também pode não ser. Ele pode ter dado aqueles fios para os adultos e eles fizeram qualquer coisa. Mas vamos aos outros tópicos do vídeo, outras coisas a se falar. Zoromi. Eu falei que esse personagem ia dar problema, porque eu falei, ele é muito ingênuo, ele é muito inocente, ele é muito ligado ao Papa e os adultos. E não deu outra. Ele falou nesse episódio, o Papa deve ter tido seus motivos para... remover, alterar as memórias deles. Foi bem assim que ele falou. O que dá um pouco de raiva, porque esses adultos irritam, mas eu não posso culpar ele porque ele é muito ingênuo. Depois ele levou o choque. Ele viu que os adultos não dão a mínima, nem responderam a pergunta dele. Então agora eu acredito que a opinião dele mude. Mas falando outros pontos, a gente já falou do choque do Zoromi. Futoshi que deu fara na Kokoro. Mas eu achei que foi legal porque eu acho que é um amadurecimento dos personagens. E dessa vez o Futoshi falou, você é parceira do Mitsuru, você vai ficar com ele. E daí foi bem isso, Futoshi saiu e agora vamos falar do Mitsuru e da Kokoro, que eu não tinha falado ainda. Eu vou voltar a falar se o cachorro deixar, o cachorro não para de latir. Não sei se vocês ouviram, eu devo ter editado. Mas agora parou, vamos lá. As memórias da Kokoro e do Mitsuru foram removidas. Isso é um ponto que eu quero dizer. Memórias alteradas é diferente de memórias removidas. Memórias alteradas é o que o Hiro e a Zero Tsu tiveram, mas eles ainda tinham a memória.
Já o que aconteceu com a Kokoro e com o Mitsuru, segundo o episódio, foram removida, apagada. As memórias deles não vão retornar, segundo o episódio. Foi o que o professor falou, vocês pegaram muito pesado dessa vez. Então daí foi o que eles falaram. Ah, mas a gente ainda deixou as memórias dos outros parasitas do esquadrão deles. Só removeram, tipo, ela não lembra nada do Mitsuru e o Mitsuru não lembra nada da Kokoro. Então foi uma remoção, não foi alteração. Não sei se a memória vai ser, se vai ter um jeito de retornar para eles até o fim de Darling. Mas segundo o episódio, eles não vão ter as memórias de volta. Eles podem se apaixonar de volta? Podem, mas não pelas lembranças que eles tinham. Mas era isso que eu queria falar da Kokoro e do Mitsuru. Agora vamos para a base do episódio, que foi a origem de tudo. Foi mostrado bastante no episódio o começo, em 2025, quando o professor foi recrutado pelos adultos. Finalmente foi dado o nome, como eles se autodenominam, eles são chamados de Apu. E assim eles foram mostrando a evolução deles na extração do magma, criando a chamada Arca de Noé, onde a humanidade ia viver nos latifúndios, por causa que o solo, tudo, a superfície já estava ficando ruim por causa da extração de se morar. Daí foi feito tudo isso, daí foi quando os Orossauros começaram a atacar e eles tiveram que ir para os latifúndios. Daí foi mostrado a criação dos Franxx, que por isso que é chamado de Franxx por causa do nome do professor, que tem nome e sobrenome Frank. Daí eles fizeram Franxx em homenagem, porque foi ele que virou o chefe de tudo, das pesquisas. Mas o que aconteceu? Quando eles quiseram obter imortalidade, eles contrataram um professor para isso. E o professor ele quis ver até onde a humanidade evoluiria. 70% da população, ou melhor, 70% da humanidade perdeu os órgãos reprodutores, pois eles quiseram se tornar imortais e o efeito daquele magma era com que perdesse os órgãos reprodutores. O que aconteceu? Os outros 30 já estavam planejando se tornar imortais e poucos queriam ter filhos. Mas por que poucos queriam ter filhos? Porque, como foi mostrado no anime, eles fizeram uma política de autotaxação, impostos, alguma coisa. Eu não vou lembrar a palavra bem certa. Mas se você quisesse ter um bebê, você pagaria impostos muito caros. Foi um negócio bem, meio que, digamos, impossível. Porque se você daí quisesse ter um bebê, você teria que pagar algo muito caro, daí, digamos, para quem comandava aquilo. O que deixou a esperança de se criar mais pessoas na humanidade quase que impossível. Por isso não obtiveram mais bebês. O que depois, no meio do episódio, foi mostrado que o engraçado, porque o único jeito de pilotar os Franxx era crianças, que ainda tinham os órgãos reprodutores para pilotar os Franxx para lutar contra os Orossauros. Foi aí que foi mostrado como eles criaram um jardim, tudo, onde eles criam as crianças, tudo. Mas o que deixa ainda dúvidas, que eu ainda não estou entendendo, por isso nem vou falar. Mas foi mostrada a criação do jardim, foi bem legal. Também a extração do magma que causou a chegada dos Orossauros. Também, o que mais que dá pra falar? E acho que finalizando esse vídeo, porque ficou um vídeo confuso, mas a Nana e o Hachi. Eu tinha falado no vídeo passado que a Nana era capaz de ter tido um outro parceiro, mas como foi mostrada a imagem dela e com o Hachi desde criança, então aquilo que eu já achava, aquela teoria já vai por água abaixo que ela tinha outro parceiro. Ela desde criança era parceira do Hachi. Mas era isso. Foi um vídeo, quer dizer, foi um episódio bem legal, porque várias dúvidas foram solucionadas, como a chegada dos Orossauros, essa teoria da Zero Tsu que eu tô pensando, Zoromi, o choque, Kokoro e Mitsuru, e também o professor investigando. Ah, professor, foi triste ver que a namorada, mulher dele, morreu, porque como ela ainda possuía os órgãos reprodutores para ela não ter feito aquilo da imortalidade, ela pilotou um dos Franxx iniciais para ver como se ia. E após ter feito isso, ela acabou morrendo, porque eles ainda não estavam sabendo que tinha que ser uma dupla para aguentar o efeito do magma. Mas era isso que eu queria falar. Acredito que tenha sido esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, dê like, se inscreva no canal, vai estar me ajudando bastante. E... um fato. Hiro
falando com os adultos. Foi legal de ver a postura de líder dele. Apesar que a líder do grupo é a Ichigo, o protagonista é o Hiro, e ele está se mostrando cada vez mais como um líder. Ele falou que queria que as memórias deles tivessem sido retornadas, mas daí os adultos falam que eles fizeram. O que causou uma discórdia, tudo, o que daí causou que ele falou que eles não consideram mais eles como papa e querem logo que eles dispensem eles de tudo, e eles falaram, depois dessa última missão, vocês podem fazer o que vocês quiserem. É claro, depois dessa última missão, que vai ser quase de morte, porque com certeza vai ser isso, mas fazer o que, né? Mas era isso que eu queria falar do episódio. Foi um episódio cheio de informações, principalmente da criação dos Franxx, da humanidade, do grupo Apu, que são os adultos. Então, eu fiquei ainda com algumas dúvidas, mas foi isso que eu queria falar do episódio. Muito obrigado para você que assistiu até agora e até o próximo vídeo.